Fala aí pessoal, beleza? Aqui Thiago Almeida, Diário do Atirador, com mais um vídeo aí pra vocês. E hoje eu vou compartilhar aí com vocês uma entrevista que eu dei a uma agência de notícias de Portugal, que essa entrevista aconteceu durante essa semana. Eles estavam interessados em saber o que o mercado de armas pensava acerca da eleição, da possível eleição de Jair Bolsonaro agora nesse domingo, tá? E esse vídeo vai ter como intuito, principalmente, além de vocês curtirem a entrevista, óbvio, vocês aprenderem, caso um dia algum de vocês seja requisitado para fazer alguma entrevista, para participar de alguma entrevista, para dar algum depoimento a algum jornalista, que vocês gravem o conteúdo, gravem com uma câmera de vocês mesmo, ou com o próprio celular, gravem a entrevista na íntegra, porque hoje, infelizmente, não dá para a gente confiar, né? A jornalista Marta, que foi a que me entrevistou, pareceu ser uma excelente pessoa, realmente parece ser uma jornalista séria. Eu já tive acesso a algumas das matérias que já saíram nas revistas de Portugal, algumas revistas africanas. Tem algum material em vídeo também que eu não pude ver ainda porque está em conteúdo pago, mas a princípio não houve distorção de nada do que eu falei, pelo menos até onde eu sei. Mas a entrevista está aí na íntegra para vocês verem, tá? A gente sabe que isso acontece, jornalistas muitas vezes colocam palavras na sua boca, editam sua fala, etc. E é muito importante você ter um material bruto que, além de você poder depois provar aquilo que você realmente falou, aquilo que você realmente quis dizer dentro do contexto, você também dê uma certa intimidade no jornalista para que ele não distorça aquilo que você falou, porque ele já sabe ali que você vai ter o material na íntegra e vai ter como publicar, beleza? Então curtam a entrevista, espero que vocês gostem e amanhã já sabem, né? Então, Tiago, conte-me como é que surgiu a ideia de abrir uma loja de armas e há quanto tempo é que a tem? Tá, eu também sou atleta de arma, né? Atleta de tiro esportivo, e eu gosto de arma desde que eu era bem criança mesmo. Eu até brinco que a minha mãe nunca gostou dos meus brinquedos, mas nunca imaginou que eu fosse ganhar vida com isso, né? Depois de adulto. Então, desde sempre, armas fazem parte da minha vida. E como eu também sou instrutor e como eu também sou atleta, trabalhar com isso acabou sendo uma coisa natural para mim. E há quanto tempo é que tem a loja? 10 anos. Há 10 anos. 10 aqui anos. Em Brasília? Aqui em Brasília. Estamos num período eleitoral complicado, onde o Brasil está muito bipolarizado entre a extrema-direita e a esquerda. E quem vai à frente nas sondagens é um candidato que apela ao uso do porte de arma pelos cidadãos de uma maneira de se defenderem. Acha que, caso ele ganhe, o negócio se poderá expandir? Quais são as suas perspectivas? Olha, a questão da opinião política em relação ao armamento do Bolsonaro, na verdade ele é muito mais um legalista do que qualquer outra coisa, né? Eu sempre costumo dizer que quando a nossa democracia teve um momento de maior expressividade, que foi num plebiscito específico sobre armas, um referendo específico sobre armas, a população deu uma ordem direta aos governantes de que elas queriam poder continuar comprando armas no comércio local. Isso foi em 2005. E o resultado desse referendo foi a favor do comércio, e o governo petista, o governo de esquerda que a gente teve até hoje, está no poder, empurrou isso por goela abaixo, né? Usando o aparelhamento do poder executivo que eles tinham na mão para empurrar o desarmamento. Então hoje, se cessar essa violação da democracia que a gente teve no Brasil, se for respeitada a lei que a gente tem hoje, as pessoas vão poder exercer esse direito de comprar armas. Se isso vai melhorar o comércio, tem muita gente que acha que sim, mas eu pessoalmente acredito que vai ter um pequeno aumento, nada muito expressivo, porque a nossa lei continua valendo, a nossa lei continua sendo uma das mais rígidas do mundo, mas o simples fato dela ser um pouco mais respeitada, provavelmente mais pessoas que hoje não conseguem exercer esse direito vão poder sim ter uma arma para sua defesa. E é fácil adquirir uma arma? Já me disse que não. Quais são os processos que as pessoas têm de passar para ter uma arma? Hoje é certamente uma das leis mais rígidas do mundo, né? Para ganhar do Brasil, só aqueles onde é realmente proibido armas, banido armas, né? Onde você tem algumas ditaduras que são assim, né? E hoje em dia, para você comprar uma arma no Brasil, você vai precisar ter zerado dos seus antecedentes criminais, você precisa comprovar que você não tem nenhum tipo de antecedente criminal, inclusive crime sem vítimas. Se você, por exemplo, tem uma dívida tributária, você provavelmente não vai conseguir comprar uma arma por causa disso, né? Então tem essa mistura também. Você vai precisar passar por um teste psicológico, um teste de tiro, demonstrar capacidade técnica, ser aprovado em tudo isso.
escrever uma carta dizendo por que você precisa dessa arma. É uma questão de comprovação de efetiva necessidade, que é aí que o governo consegue exercer essa questão de barrar, porque ele é uma questão do delegado que está lá, que vai decidir se você pode ou não comprar essa arma. E passado por tudo isso, tem taxas muito caras, ele ainda vai ter que poder comprar essa arma, porque os impostos em torno de armas de fogo no Brasil são na ordem de 70% do preço do produto. Olhando para a questão da criminalidade, o Brasil é um país com altos índices de criminalidade. Acha que realmente vai ajudar a combater esse índice se a população realmente estiver armada? Os ladrões ou os assaltantes terão medo, terão receio? Olha, há quem diga que sim, que os bandidos hoje têm menos medo porque sabem que não vão encontrar resistência. Há quem diga que isso acontece. Mas na minha opinião são coisas diversas, né? Você não compra um casaco para acabar com o inverno. Você compra um casaco para se proteger do frio. É a mesma coisa com a arma, é a mesma coisa do extintor de incêndio. Você tem a polícia, você tem o corpo de bombeiros, mas você tem um extintor de incêndio na sua casa se for necessário. A questão da arma, na minha opinião, é a mesma coisa. Pode ser necessário numa situação de defesa, mas você não vai substituir políticas de segurança pública com arma. Isso não existe. Quem fala isso, na verdade, isso é uma grande falácia. E como comerciante aqui na zona de Brasília, quem são os principais clientes? Homens, mulheres, pessoas de família? Hoje, os principais clientes são policiais, ou outros agentes de segurança pública, juízes, magistrados, que também têm a prerrogativa de cargo de poder ter arma, atletas de tiro, principalmente. Os atletas também são uma categoria que pode ter acesso. O cidadão comum, hoje em dia, para comprar uma arma, realmente é muito, muito difícil. É uma porcentagem muito pequena do mercado hoje. Já teve situações de clientes a procurá-lo para armas para garantirem a segurança? Certamente, muitos. E muitos não conseguem exercer esse direito. Mesmo tendo dado uma ordem direta em referendo para os governantes, né, muitos não conseguem. Muitos passam por toda a burocracia, muitos são aprovados em todos os testes, gastam uma grana, gastam um dinheiro. E ao finalmente tentar dar entrada com a documentação da Polícia Federal, tem esse direito negado por uma questão subjetiva do delegado que está lá. E falou-me também da questão das pessoas que praticam tiro desportivo e que também se veem sobre essas regras, têm essas regras a cumprir. Acha que eles são um grupo da população que sofre com este problema? Sim, os atletas de tiro brasileiro talvez sejam os mais prejudicados por essa questão do desarmamento, que acabou jogando todo mundo no mesmo bolo, né? Mesmo o cara sendo um atleta que comprova a habitualidade, que participa de campeonatos internacionais, que participa dos campeonatos brasileiros, ou seja, um atleta frequente, esse cara vai passar pelos mesmos trâmites burocráticos para adquirir uma arma. Se a arma dele quebrar, por exemplo, ele vai demorar 1 ano para repor essa arma. Se tiver que comprar uma peça, se a arma dele precisar de uma peça, essa peça vai demorar meses para chegar. Isso atrasa bastante o treinamento, atrasa bastante a performance, a desenvolvimento da performance desse atleta. Isso é uma das coisas que está na promessa de campanha do Bolsonaro, diminuir essa burocracia para os atletas. Em sua opinião, por que o Bolsonaro seria um bom líder para o país? Olha, primeiro, a gente precisa de uma alternância de poder no Brasil. Eu acho que é muito prejudicial para qualquer democracia quando um governo só fica no poder por décadas e décadas e décadas. A tendência é que eles vão aparelhando o Estado e a democracia vai diminuindo cada vez mais, o poder do povo vai diminuindo. Então, uma alternância dessa, qualquer que fosse esse outro candidato, já seria beneficial para o Brasil, benéfico para o Brasil. Mas eu também acho que ele tem uma proposta muito interessante de reforma tributária, ele tem uma proposta muito interessante de diminuir essa carga de impostos que tem no Brasil, toda essa estrutura tributária em torno do consumo, né, que acaba se fazendo com que os pobres pagam mais impostos. Então, você trocar isso para a renda, que é a proposta que o economista Paulo Guedes também pretende fazer, eu acho que ela é muito mais interessante do Brasil do que a proposta petista, que é aumentar impostos, colocar impostos sobre lucros e dividendos, colocar impostos sobre terras, que são impostos que têm, no final das contas, progressão com o tempo, então é um imposto de caráter confiscatório. Então, nesse ponto também, a parte econômica do Bolsonaro, eu acho que é bem superior à parte econômica petista, que deixou o país na crise que está hoje. E eu acho também que a questão de ele jogar pesado com a criminalidade, acabar com a impunidade que a gente tem nesse país, eu acho que é uma coisa que vai trazer de volta turistas para o Brasil. Hoje em dia, turistas não vêm porque a criminalidade está muito alta, e ela está alta porque essa política de desencarceramento, essa política de tolerância com o crime, que foi implementada nesses governos de esquerda, tem feito com que a população fique refém disso e afastado muitos turistas estrangeiros do Brasil. Então eu acho que nesse ponto também é muito válido
é essa proposta dele de finalmente fazer as nossas leis que já existem valer de uma vez por todas, né, para os criminosos. E acha que, na maioria, quando conversa com os seus clientes, eles são a favor destas propostas de Bolsonaro? Sim, certamente. Eu acho que, principalmente entre a classe média brasileira, assim, ele tem um apoio aí na ordem de 75%, 80%. Especialmente na classe média, que é quem mais sofre com tributos, com criminalidade, com todas essas questões que têm afetado o Brasil nos últimos tempos, com a crise econômica que a gente está hoje. Está otimista para domingo? Olha, muita gente está otimista, sim. Eu acho que os próximos anos não vão ser fáceis. O próximo presidente vai ter que cuidar de unir o povo novamente, vai lidar com um problema enorme na questão do nosso ajuste fiscal, né? A situação econômica do Brasil está péssima, os déficits do governo estão muito altos, então vai ter que reduzir o tamanho do Estado de algum jeito, vai enfrentar resistência. Então vai ser são períodos difíceis, mas que certamente vai ser muito melhor do que as consequências econômicas e sociais de uma eleição petista novamente, né? Um país que talvez hoje tenha sido flagrado no maior esquema de corrupção do mundo, da história do mundo. E então, quais são o tipo de armas que as pessoas mais procuram? Olha, aqui no Brasil, com a nossa legislação que a gente tem hoje, limita muito o tipo de arma que você pode vender numa loja, né? Então, basicamente, armas de baixíssimo calibre são as que são permitidas de se vender. 22, que são armas para praticamente tiro de recreação. Um 380, um 38 é um calibre de defesa bastante inerte, bastante fraco, já em desuso no mundo todo, mas são o que é permitido no Brasil. E espingardas de caça, basicamente. As armas mais procuradas hoje em dia são pistolas mesmo, são pistolas de porte, armas que são não de porte para a pessoa portar, mas de porte por ser pequeno. São armas, normalmente armas curtas, e os atletas procuram sempre aquelas armas mais customizáveis, né? As que são mais que eles possam mexer para adequá-las para o esporte. E para a defesa pessoal, quais são as melhores nesse caso? São as pistolas, de fato, são as pistolas ou as armas de caça também, são boas armas de defesa, como as espingardas, né? São as armas versáteis para a defesa, mas em geral o que mais se procura são pistolas. E facas, vejo que também tem algumas expostas também. São outras propostas, né? As facas aqui, muitas são colecionáveis, muitas são como uma ferramenta de corte que muitas pessoas usam no bolso no dia a dia para cortar uma caixa, um papel e tal. Não são ferramentas para defesa, eu não considero esse tipo de equipamento como ferramentas para defesa. Acho que ninguém quer uma briga de faca, né? O pessoal tem muito medo de arma, mas faca na verdade é muito pior, muito pior. Ok, pronto. Agora sim, já falei de tudo.